A história continua com a rainha e seus outros 2 subordinados simplesmente não acreditando que os jovens de antes foram capazes de finalizar a caverna ancestral demoníaca em apenas uma única tarde. Além disso, aquele lugar tinha fama justamente por ninguém retornar de lá vivo em centenas de anos, e se esse fosse realmente o caso, então a profecia deveria estar correta. Profecia essa que dizia que nessa geração, eles iriam conhecer o rei demônio que iria unificar o clã demoníaco, e conforme a princesa, o último rei demônio que nasceu foi justamente o que era da família dela. Entre todos os demônios do mundo, um verdadeiro rei emergiria uma vez a cada algumas centenas de anos, e ele exalava uma aura que destacava ele dos outros demônios. O general estava feliz da vida, pensando que era realmente o esperado de seu filho, e pelo visto ele tinha subestimado demais o garoto, mas era natural para ele conseguir conquistar o título de rei demônio. No entanto, foi dito que em seguida que quem tinha ganho o título não foi o jovem Vujun, mas sim o garoto perturbado, cujo nome era Gan, nosso protagonista. Isso definitivamente deixou todos ali surpresos pelo que aconteceu, já que ninguém esperava que um Zé Ninguém iria conseguir esse título, e por falar nele, logo temos um corte para o rapaz que só queria ser deletado da história. O rapaz estava entornando todas as possíveis para poder esquecer os seus problemas, e não demorou para vermos o mesmo saindo do bar, não acreditando que até agora ele não tinha conseguido ser deletado, já que ele tinha somente uma barra de vida com 10.000 pontos de vida. Em prantos, ele só dizia que não tinha mais jeito de voltar agora, e enquanto caminhava na rua, avistamos alguém de fundo que aparentemente estava seguindo nosso protagonista, e pelo visto ele tinha percebido que estava sendo seguido também. Apesar do jovem tentar se esconder, não demorou para ele tentar ver onde o prota estava novamente, mas assim que ele fez isso, o mesmo apareceu assustando o garotinho sem querer, perguntando se ele estava seguindo esse tempo todo. Um silêncio foi feito em seguida, e segurando muito choro, o pequenino disse que o jovem Gan não era tão assustador assim, e seu nome é Chang Xiao, um demônio nuclear de classe D. O protagonista perguntou o motivo do garoto estar seguindo esse tempo todo, e o motivo era que ele gostaria de perguntar ao jovem prota se ele poderia acompanhá-lo para uma trilha na caverna demoníaca de Bailing, e o jovem faria tudo pelo prota se ele fizesse isso por ele. Até um mendigo se aproximou para ver o que estava escrito naquela carta, e resumidamente lá dizia que a pessoa poderia desejar 3 coisas, e independente do que fosse, esses desejos seriam concedidos. Segundo o garoto, ele tinha ido até a caverna logo que ele recebeu aquela carta, mas eles disseram que ele não poderia entrar porque ele não tinha chegado na fase adulta ainda. Como ele tinha visto o prota sair de outra caverna recentemente, então ele achou que talvez Gan poderia levá-lo até lá. Conforme o mendigo, isso era com certeza um tipo de golpe que as pessoas estavam tramando, mas a única coisa que Gan quis saber era se os 3 desejos eram realmente verdadeiros, deixando o mendigo incrédulo por isso. O jovem rapaz tinha ouvido falar de uma fonte dos desejos, que era um tipo de lenda que estava correndo entre alguns demônios, e ela, apesar de ela conceder os tais desejos, ele não esperava que estivesse tão perto assim dele. O pequeno comentou que essa chance só apareceu depois de ele pagar uma taxa de passar em vários testes, além do que ele teve que dar um total de 50.000 moedas para conseguir essa oportunidade. Já o mendigo só tentava avisar eles de que isso era com certeza um golpe, mas pelo visto eles não estavam nem avistando o jovem demônio ali, que achou até melhor parar de pegar lixo na rua e começar a tentar enganar as pessoas, já que era tão fácil assim ser enganado. O jovem de antes ainda complementou dizendo que essa era a última chance que ele tinha, já que o coração de sua mãe não estava muito bem, e ela tinha somente 1 mês de vida, e por isso ele tinha que rapidamente encontrar algum jeito de poder salvá-la. Apesar do mendigo invisível dizer que mesmo que o motivo do rapaz realmente era algo muito nobre, ninguém iria se arriscar tanto assim para poder ir com ele, ou pelo menos foi isso que ele achou, já que o mesmo prota se prontificou imediatamente a ir com ele, mas ele teria que conceder ao mesmo um dos desejos. Já na cabeça do protagonista, os planos dele era justamente pedir para que ele pudesse reencarnar como humano, e pelo visto ele realmente estava acreditando em toda a história até agora. Por fim, cada um deles foi para seus objetivos, mas digamos que o mendigo não estava acreditando no quão tolo eles realmente eram, e conforme o mendigo, aquela caverna que eles estavam indo era justamente uma de um grupo que enganava as pessoas, algo relacionado ao mercado negro, etc. Por fim, eles estavam no lugar que era onde estava a tão prometida fonte dos desejos, e assim que o protagonista colocou a carta lá, o escaneamento foi concluído com sucesso. No instante em que a porta se abriu, não demorou para vermos que os 2 estavam procurando loucamente pela fonte dos desejos, e alguém disse para pegarem leve com eles, pois eles precisavam dos 2 com vida ainda. O protagonista percebeu então que uma porta atrás deles acabou sendo fechada, e alguém apareceu repentinamente na frente dos mesmos, alguém que, inclusive, não tardou em atacar o jovem Gan, mas assim que o golpe o acertou,
o inseto tinha conseguido tirar somente 5 de vida do protagonista. Logo, o mesmo perguntou se aquela era realmente a caverna do demônio Bai Ling. Já cabeça do demônio, ele achou o rapaz um tanto quanto pretensioso, já que tinha recebido um ataque dele com força total e ainda assim estava fingindo estar calmo. Outros apareceram depois, mas o prota somente dizia que eles estavam ali para poder resgatar os seus desejos, chegando a perguntar se eles por acaso tinham ido para o lugar errado. A única coisa que esperou eles depois disso foi uma enorme gargalhada vinda do demônio que tinha atacado o protagonista, e era justamente por causa de todos como ele que caíam nos truques que eles usavam, que eles continuavam no mercado negro. O que ele disse não foi isso, mas o sentido é praticamente o mesmo. Mas de qualquer maneira, Gun somente quis saber onde estava a fonte dos desejos do clã demoníaco que estava escrita na carta, e agora sim as coisas ficaram ainda piores para ele, pois os 4 caíram na gargalhada após isso. Esse era um truque para enganar crianças, mas até mesmo um adulto como ele tinha caído nessa, e um dos membros comentou que eles eram a maior organização de comércio de demônios no Reino Yun, e eles enganavam tolos como o prota através desses golpes. Se ele acreditasse, eles iriam ficar na caverna e trabalhar duro no laboratório pela vida inteira, e se eles não obedecerem, digamos que uma coisa muito ruim iria acontecer. De qualquer forma, pessoas como ele, mesmo que desaparecessem do mundo, simplesmente ninguém iria perceber isso, e logo esse mesmo inseto disse para que o protagonista fosse um cachorro obediente e se lembrasse da realidade da situação em que ele estava agora. No entanto, de repente, avistamos o mesmo inseto de antes voando para longe, isso porque com somente um golpe o prota o arremessou, deixando os outros incrédulos com o que tinha acabado de acontecer. A única coisa que Gun se perguntava era quantas vezes isso já tinha acontecido com ele, pois toda vez desde que ele reencarnou, ele experienciou aquele tipo de ilusão uma vez após a outra. O outro imediatamente disse aos seus companheiros para se prepararem para a luta, já que pelo visto o garoto estava resolvido a atacar de volta. Um tipo de foguete ou míssil, não sei ao certo o que era isso, foi na direção deles, e isso fez com que um tipo de armadura começasse a envolver seus corpos, até que eles estivessem prontos para a batalha, ou pelo menos era isso que eles achavam. Enquanto preparavam seu ataque, esse disse que estava na hora realmente de eles testarem aquela armadura de rank B+, e deveriam mostrar com quantas madeiras se fazia uma canoa para o jovem protagonista. Enquanto eles avançavam na direção do mesmo, ele só dizia que sempre estava somente perto do sucesso, o que era uma droga, e como ele tinha bebido bastante, ele estava um tanto quanto emocional nesse momento. Por estar realmente frustrado e com muita raiva, ele inconscientemente ativou uma habilidade de ira, e no instante em que ele golpeou o próprio ar, digamos que o estrago foi tanto que ninguém estava esperando por isso realmente. Assim que avistamos os mesmos de antes, percebemos que a armadura deles havia sido completamente destruída, e o jovem Gun só sabia chorar nesse momento por ser enganado. Os outros de repente se prostraram de joelhos perante o protagonista, e começaram a implorar suas vidas, dizendo até que eles foram forçados a fazer isso, e as forças por trás daquela organização eram poderosas demais, então eles não poderiam escapar caso não fizessem o trabalho. Ao ouvir sobre as tais forças poderosas, isso acabou chamando a atenção do garoto que só queria voltar a ser humano, e esse, que estava beijando o chão, disse que por trás deles tinha um homem que era poderoso demais, e tinha o título de oficial no Reino Yun ou alguma coisa assim. De qualquer forma, esse de que eles falavam não era um demônio qualquer, o que fez com que o prota pensasse que pelo visto não eram eles então os mandantes. Logo depois disso, vemos essa porta sendo aberta, e o estrume de antes estava festejando antes da hora, dizendo que seu general tinha finalmente chegado ali, e logo que os dois avistaram o tal general, o cara que mal passava pela porta de tão alto que era, perguntou se era o jovem prota que estava causando problemas por ali. Esse inclusive estava acompanhado de outro também, e o protagonista percebeu que esse era realmente bem similar a um dos 3 grandes generais do exército demoníaco, e o resto de lavagem que estava ao lado do grandão perguntou como que o protagonista conhecia seu superior. Esse comandante inclusive imediatamente resolveu apagar os outros da história, e apesar de eles implorarem por suas vidas nesse momento, eu meio que tive que censurar, já que a cena é um tanto quanto educativa, eu diria. Até o pequenino ficou assustado com tamanho poder, e para ele, eles eram somente uma pilha de lixo, e deixá-los vivos era algo fora de cogitação. Enquanto isso, o secretário do tinhoso de antes estava tentando se lembrar onde foi que ele já tinha visto o protagonista, e voltando para o comandante, o mesmo disse que o garoto sabia demais agora, então ele poderia simplesmente ficar ali e virar lembranças. Gun disse em seguida que pelo visto o gordão tinha realmente alguma força, e estava ansioso para vê-lo tentar apagá-lo da história, e o mesmo daria ao comandante 10 minutos para ele apagar o protagonista da história. Se por algum motivo ele fracassasse, não era para ele culpar o prota de ser rude com ele,
o que deixou os três um tanto quanto surpresos pela audácia do jovem garoto. Apesar do grandão ter perguntado o que ele quis dizer com 10 minutos, o mesmo comentou em seguida que somente um segundo seria o suficiente para fazer com que a cabeça do garoto beijasse o chão, e a escória de antes não via a hora de ver o protagonista ser borrado da história. Mas no instante que o golpe do grandão atingiu o garoto, chegou a tirar somente 500 de vida, mas no mesmo instante ele recuperou 800 pontos, o que deixou o grande confuso e o prota simplesmente decepcionado. Recuperando sua empolgação depois disso, ele acelerou o grandão para que ele fizesse logo seus movimentos especiais para poder apagá-lo da história, e nem mesmo ele esperava que aquele fracote ambulante realmente tinha de fato algumas habilidades. Novamente, o prota disse para que o grandão se apressasse, pois 10 minutos passava mais rápido do que eles realmente pensavam. Como o jovem Gun estava subestimando demais do que o comandante era realmente capaz, o grandão começou a levar as coisas um pouco mais a sério, e lançou em seguida uma sequência de 5 golpes. Depois, um combo de 8 golpes consecutivos, e agora finalmente a escória de antes tinha se lembrado do protagonista, e o chefe dele estava simplesmente exausto, já que ainda não tinha conseguido fazer o garoto ser apagado da história. Já o protagonista só dizia para que ele não parasse e continuasse a atacá-lo, e assim ele fez, lançando um golpe ainda mais poderoso do que antes. Mas assim que o golpe acertou o prota, uma habilidade passiva foi ativada, e ela ativa toda vez que 15º golpe atingia o garoto, que inclusive fazia com que o dano retornasse àquele que lançou o ataque, mas meio que em dobro. Isso foi o bastante para fazer com que o rolha de poço soltasse suco vermelho, e fez com que ele recuasse um pouco, chegando a se perguntar o que tinha de errado com aquele garoto. Voltando para a mosca de zumbi, ele dizia que o prota era o tal sem noção que estava provocando o general no palácio, e foi justamente ele que tinha ido para a caverna ancestral. O estrume gigante de antes agora tinha uma noção de quem o garoto era realmente, e ele era o jovem que tinha pegado a divina dama dos demônios, que no caso era a rainha, e um demônio de baixo escalão como ele com certeza não era digno de estar entre eles. Esse inseto ainda se vangloriou por ser um demônio de classe A, com 2 corações, e ele era o futuro governador do clã demoníaco, e logo mesmo ativou uma habilidade especial também, cobrindo seu corpo em seguida com uma armadura demoníaca deveras interessante, eu diria. O protagonista só estava mais empolgado ainda, pois quanto mais força tivesse o ataque, maiores seriam as chances dele de reencarnar novamente. Logo, a escória de antes novamente preparou seu ataque, e assim que ele acertou o protagonista, alguma coisa com certeza estava errada, já que era ele quem estava recebendo o dano de volta. Novamente a habilidade do garoto foi ativada inconscientemente, e o mesmo estrume de antes foi arremessado para longe, perdendo totalmente os seus pontos de vida. Se não fosse por uma habilidade que ele também possuía, ele teria sido completamente apagado nesse exato momento, e a mosca de antes estava completamente preocupada com o seu general. A única coisa que o rolha de poço se perguntava era como isso era possível, já que ele chegou a ficar perto de ser apagado, e não entendia nada do que estava acontecendo, já que o protagonista sequer tinha atacado ele. Se levantando dessa vez, Gun dizia que 10 minutos haviam passado, e a única coisa que ele quis saber nesse momento era porque seus pontos de vida ainda estavam completamente cheios. O mesmo perguntou para Escória se isso era tudo que ele tinha para poder oferecer, e em completo desespero agora, ele simplesmente implorava pelo perdão do garoto, pois tinha dado tudo de si para poder apagá-lo da história, mas ele ainda não era capaz de fazer isso. Em prantos dessa vez, ele pedia para que o garoto não o deletasse, e tudo que o garoto quisesse, ele daria para o prota, e a única coisa que ele pediu então, era para que o mesmo apagasse o prota da história, mas isso era algo impossível até mesmo para ele. Quando ele perguntou quem exatamente era o protagonista, o irmão mais velho dele, um dos grandes generais, apareceu em seguida, dizendo que o jovem Gun era justamente o general supremo do exército da direita agora. Apesar da mosca debilitada pedir para que se salvasse o comandante, que era irmão mais novo dele, a única coisa que o demônio disse foi que seu próprio irmão trouxe a si a sua própria ruína, e se ele viveria ou morreria, quem decidiria isso era justamente o general Gun, e não era da conta dele o que o protagonista iria resolver. Ainda assim, aquela fábrica militar estava sob o comando desse outro general, designado pessoalmente para a produção de armas demoníacas, etc. Era culpa dele que aquele tipo de engano acabou acontecendo, e pediu para que o general Gun, por favor, perdoasse seus erros, e ele imediatamente iria tomar controle da situação e resolver os mal-entendidos. Mas o prota não ligava muito para o que eles pretendiam fazer ou não, e o protagonista estava completamente decepcionado pelo visto, mas antes que ele saísse dali, o mesmo disse que ainda tinha algo que eles poderiam fazer, e como o grandão tinha dito que tinha 2 corações, então ele se lembrou do mesmo ter dito que daria ao protagonista tudo o que ele quisesse. Claro que isso deixou o grandão de antes desesperado,
pois ele definitivamente não queria perder um de seus corações, e não demorou para vermos uma sala de cirurgia, onde lá estava o grandão prestes a perder um de seus corações para o jovem que estava com o prota. Conforme a cirurgia acontecia tranquilamente, o garotinho apenas agradecia imensamente ao protagonista, já que se não fosse por ele, a mãe dele com certeza não iria conseguir sobreviver, mas o prota apenas comentou que esse era somente um pequeno favor. A única coisa que ele dizia para si mesmo é que ele não fazia ideia de quando seus desejos acabariam se tornando realidade também. Voltando para a fábrica de antes, o general perguntou se o protagonista não tinha descoberto o dispositivo que armazenava energia demoníaca, e parece que não, estava tudo seguro. Aquela era a arma de energia demoníaca mais poderosa no Reino Yun, então eles precisavam defender aquilo com suas vidas, e eles não poderiam deixar que ninguém descobrisse a respeito dela. Por fim, o mesmo general disse que o exército humano estava a caminho, e nesse corte avistamos justamente o exército dos humanos se preparando para a batalha, e em um tipo de lugar mais privado, a jovem princesa do início do Manhua estava dizendo para o jovem Xiaofen, que era o corpo do protagonista, que aquela batalha originalmente era para ser liderada por ele. De qualquer forma, agora a única coisa que tinha ali era o corpo dele, e ela sentia muita saudade do jovem protagonista, perguntando o que ele estava fazendo no lugar que ele estava atualmente. Ainda assim, não iria demorar muito e eles logo iriam se encontrar novamente. Já respondendo o que ele estava fazendo atualmente, era justamente tentando ser apagado da história por todo tipo de demônio que ele pudesse encontrar. Até mesmo o prota perguntou se aqueles que estavam atacando ele não tinham comido ainda, e era para eles acabarem com ele logo, chegando a deixar os insetos relativamente surpresos, e ficando depressivo logo depois disso por não conseguir realizar um simples desejo. Aparentemente, isso tudo era somente um sonho, e o mesmo despertou pouco tempo depois, e quem estava ali para recepcioná-lo era justamente a jovem que servia a rainha. A mesma informou que a Alteza tinha chamado ele para um encontro militar de emergência, e era para que ele fosse até o salão para que eles pudessem discutir. Pelo visto, o jovem Gan não estava entendendo direito o que estava acontecendo, mas por fim temos um corte para o salão onde a reunião estava acontecendo. É dito que, conforme os relatórios dos escoteiros, tinham acontecido algumas mudanças na liderança do exército humano nesse momento, e eles estavam preparando para lançar um ataque contra eles antes do previsto. Nesse momento atual, os humanos despacharam seus exércitos em torno de 10.000 soldados aproximadamente, portanto, eles convidaram os generais mais importantes do Reino Yun ali para poder discutir sobre as estratégias. Na última vez que eles enfrentaram uma batalha de larga escala, foi há 10 anos, e para isso foi necessário mover a força inteira do Reino Yun para que eles mal conseguissem sobreviver a essa batalha. No final, foram apenas várias emboscadas que esse general preparou e o Rei Demônio também, que fizeram com que eles conseguissem vencer, derrubando assim o líder do inimigo, e graças a isso eles foram capazes de preservar o Reino Yun. No entanto, naquela época, os humanos enviaram somente 5.000 guerreiros, e agora as forças demoníacas não tinham se recuperado totalmente ainda, enquanto o inimigo tinha enviado simplesmente o dobro do poder militar do que no passado. Com isso, eles não tinham opção a não ser se esconder nas profundezas ou alguma coisa parecida com isso, esperando assim uma oportunidade perfeita para poder atacar. Esse general deu a ordem para que seu filho fosse imediatamente liderar a unidade avançada e pedisse por reforços da aliança também. Logo, a rainha perguntou o que o general Gan achava que era melhor eles fazerem então, e a única coisa que se passava na cabeça do prota era alguns cálculos. Cálculos esse que seria justamente do dano que ele receberia se todos os humanos o atacassem ao mesmo tempo, e o dano total seria o equivalente talvez a ele ser finalmente apagado da história, que era justamente o que ele estava querendo. Ou seja, essa era a oportunidade perfeita, e na sua vez de se pronunciar, ele somente disse com todas as palavras que eles precisavam lutar, e deveriam sair da cidade e enfrentar o exército dos humanos de frente. É fato que essa ideia era simplesmente loucura, e por ser um momento de vida ou morte para o Reino Yun, o general de antes ficou revoltado, perguntando como que o protagonista tinha audácia de falar tão imprudentemente. Gan disse depois que, 10 anos atrás, os humanos tinham ido com 5.000 homens, e o general mal tinha conseguido segurá-los, quase morrendo inclusive nesse processo. Hoje, os humanos foram ali com 10.000 homens, e o general ainda estava falando sobre resistir e pedir por reforços, colocando o futuro deles nas mãos dos reforços. Em seguida, o protagonista perguntou o que ele faria se dentro de 10 anos, os humanos fossem para atacá-los com algo em torno de 20.000 soldados, e em quais mãos ele iria colocar seu futuro. Além disso, Gan ainda perguntou se o general não era capaz de controlar o próprio destino, e também se eles tinham esquecido de algo, já que as forças demoníacas não eram mais as mesmas de antes. Ele era aquele que recebeu o reconhecimento do próprio Rei Demônio,
se tornando o rei demônio reconhecido pelo anterior, e ele era a maior chance que eles tinham no poder militar. Isso fez a jovem rainha ficar ainda mais encantada pelo protagonista, e outros secundários comentaram que eles tinham realmente esquecido completamente do protagonista, além de terem comentado algo sobre a profecia antiga também. Revoltado, o general perguntou em seguida se o protagonista estava pretendendo enviar seus milhares de soldados demoníacos para suas próprias mortes. Além disso, o protagonista nunca esteve no campo de batalha, então ele sequer sabia o quão cruel isso era de verdade. Como resposta, Gunn disse: "Você acha que a vitória é algo que vem de graça? Você acha que, depois de uma emboscada com sucesso, o inimigo iria simplesmente dar a você mais chances? Você acha que falar dessa maneira derrotista agora fará com que você ganhe? Você já foi um soldado por muitos anos e ainda assim não aprendeu o que é mais importante no campo de batalha. É justamente o espírito de vitória certa." Isso, segundo as palavras do protagonista, e disse que iria imediatamente estabelecer uma promessa militar, e se ele por acaso perdesse aquela batalha, então era para que eles o executassem na frente de todos. Pelo visto, o protagonista ganhou a aprovação de um, mas a reprovação dos outros dois, e o jovem Vujun estava só aumentando ainda mais sua admiração pelo prota. Como o garoto tinha colocado dessa forma, então, a rainha resolveu se pronunciar, e naquela batalha, Gunn seria o marechal, e todas as tropas iriam seguir as suas ordens. Eles iriam abrir a cidade, então era para todos se prepararem para poder enfrentar o inimigo, e por falar na cidade, avistamos uma cena que aparentemente é de um pequeno quartel no campo de batalha. Esse general esteve lutando por muitos anos, mas dessa vez o exército dos humanos não era somente vasto no quesito números, mas também cada soldado era várias vezes mais forte do que antes, e não havia chance de eles vencerem essa batalha. Eles seguiram a ele por décadas, e agora não poderia permitir que seus soldados simplesmente desperdiçassem suas vidas dessa forma, dando comando em seguida para que todos os oficiais seguissem as suas ordens, e assim eles fizeram. Eles estavam indo para o campo de batalha dessa vez, e não era para eles deixarem a cidade, e não era para seguirem as ordens do general Gunn, e se por acaso a rainha culpasse a eles, então ele sozinho iria receber toda a responsabilidade pelos atos atuais dos soldados dele. Em um local na parte dos humanos, a 21ª Legião do Reino Sagrado estava se preparando também, e esse só tinha dito que a morte de alguém estaria em suas mãos em breve, dando a ordem para que seus homens começassem o cerco imediatamente. Como o general dele tinha dado as ordens anteriormente, não era para que eles deixassem uma única cabeça de demônio ser poupada, e logo avistamos a batalha começando. Mísseis foram enviados para começar o ataque na parte dos humanos, e apesar de eles terem conseguido acabar com vários deles no ar ainda, parece que um deles acabou escapando e acabando com essa jovem demônio, que eu imagino não ter sobrevivido a essa explosão. Gunn estava observando tudo à distância por enquanto, somente dando graças por eles terem finalmente chegado ali, e após a poeira baixar um pouco, vemos que os humanos estavam relativamente bem preparados para essa batalha. Enquanto pelas costas, o general disse para que seus soldados se lembrassem do que eles tinham conversado, e alguns se perguntavam se realmente deveriam seguir as ordens de seu general ou não. Gunn percebeu que alguma coisa não estava certa, e logo se pronunciou dizendo para que seus oficiais ouvissem as suas ordens, e era para todos permanecerem dentro da cidade, e nem mesmo um único soldado estava permitido sair dali. Claramente isso deixou todos ali surpresos, já que até mesmo nem o general de antes estava esperando por essa atitude do protagonista, e aquela batalha, eles poderiam deixar somente para o rei, pois ele sozinho iria lidar com seus inimigos. Imediatamente após essa cena toda, o rei saltou na direção dos humanos, o que deixou o comandante deles atento ao ocorrido, e nesse instante, surgindo da poeira do campo, nosso protagonista estava preparado para poder ser apagado da história, ou pelo menos era isso que ele estava esperando. Se você quer saber o que acontece em seguida, não se esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família. Um forte abraço e até a próxima.